Paz seja com todos em nome de Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, que estamos aqui para gravar mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Nesse momento eu aproveito a oportunidade, também saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa paz habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é os mandamentos de Deus em foco. Este é o tema. E vamos à leitura da palavra de Deus, que se encontra em Deuteronômio capítulo 30, verso 16, qual nos diz assim a palavra do Senhor: Se guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e os seus estatutos e nos seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Amém. Deus seja louvado em nome de Jesus. Então vemos aqui, queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, a grande promessa do Senhor para o seu povo, não somente nos tempos bíblicos, no tempo do povo de Israel, mas para todo o povo de Deus de todos os tempos. E a promessa de vida, de prosperidade, de bênção, é quando as pessoas se dispor a guardar os mandamentos de Deus. Veja só como diz a expressão da palavra do Senhor: se guardares os meus mandamentos, aí vai proceder desta forma. Se você andar nos meus mandamentos, guardar os estatutos e juízos, então o Senhor teu Deus te abençoará, te multiplicará. E esta é a condição das pessoas que obedecem à palavra de Deus em todos os tempos. Não foi somente para aquele povo daquele tempo. Então veja só o que diz aqui o profeta messiânico, o profeta Isaías, falando da importância da lei de Deus na vida de todo o povo de Deus. Ele diz o seguinte, Isaías 8, verso 16, ele diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Amém? Deus seja louvado. Então veja aqui que a palavra de Deus para nós é que tenhamos a lei de Deus guardada em nossos corações, que o selo de Deus esteja conosco. Você sabe qual é o selo de Deus? Então a palavra de Deus nos declara que Deus tem um selo, um sinal de identificar o seu povo. E é por esta razão que a palavra de Deus nos orienta, nos ordena a guardar os mandamentos do Senhor, pois lá em um dos mandamentos está o selo de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, lá está os 10 mandamentos, expresso de uma forma resumida, mas também de uma forma compreensível, que todos possam entender e cumprir fielmente a palavra do Senhor. Os mandamentos como todos, o propósito é revelar o caráter de Deus, mostrar ao homem o seu dever para com Deus e para com o seu próximo. Então as pessoas que ainda não conhecem os mandamentos de Deus, lá no livro Êxodo, o segundo livro da Bíblia, precisamente, está escrito os 10 mandamentos. Não somente lá, mas também em outros livros também. Mas lá está com mais... é mais citado esse texto aí, né? Então diz assim, o profeta também, o salmista, falando a respeito da lei de Deus, dos mandamentos de Deus como um todo, e falando de Cristo, ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então vejamos que o próprio Cristo, o próprio Criador do universo,
ele cumpre fielmente a palavra de Deus. Deu exemplo do maior cumpridor da lei de Deus, foi Jesus. No seu tempo ele nos deu exemplo e nos dá através da sua palavra hoje. Então as pessoas que fazem a afirmação dizendo que a lei é coisa do passado, a lei de Moisés, essas pessoas precisam, com todo respeito, estudar a Bíblia cuidadosamente para não infligir, para não anular a lei de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que muitos fazem isso, né? Então, temos que compreender que existiu duas leis, uma escrita por Moisés, mas foi Deus que ordenou, e também a lei moral que foi escrita pelo dedo de Deus, e essa lei o Senhor não permitiu ser humano nenhum escrevê-la, né? E que ela é eterna. Louvado seja Deus, né? Então vamos continuar. Vamos avançar na leitura e também no tempo. Vamos lá para o tempo de Cristo, o ministério de Cristo precisamente, nos diz assim, João Evangelista, capítulo 6, verso 27. Veja só o que Jesus diz. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja só que Jesus aqui, dando os seus sermões ali no seu tempo, ele orienta os seus conversos, os seus ouvintes também, para que trabalhassem, não somente pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste, a qual é permanente a palavra de Deus. Então, veja só que há uma dupla responsabilidade que recai sobre nós, precisamente sobre aqueles que aceitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, de trabalhar, de ser uma pessoa digna na sociedade, mas também trabalhar na forma espiritual, levando a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, para que as pessoas possam ser alcançadas e se converterem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se aqueles que estão na igreja ainda não estão cumprindo esse requisito da palavra de Deus, é preciso que cumpra fielmente a palavra do Senhor, né? Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então veja só que Jesus declarando-se como o pão da vida, como a fonte inesgotável de vida para o ser humano. Então aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que não fizeram a sua decisão, o momento é agora, queridos amigos, ouvintes da palavra do Senhor. Aqueles irmãos, amigos que se desviaram por algum motivo, também devem retornar, pois a porta da graça, o trabalho ministerial de Cristo, logo irá finalizar. E aqueles que estiverem fora do concerto de Deus, infelizmente, vão ficar numa situação irremediável. Então a palavra de Deus nos aconselha a aceitar o convite do Salvador. Então, continuando Jesus falando, ele diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então veja só a harmonia do trabalho de Cristo com o Pai, a submissão de Cristo Jesus para com Deus, o Pai de todos nós, né? Então Jesus aqui afirma claramente que ele não veio fazer a sua própria vontade, ele não veio se expor independentemente. Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, mas ele se submetia à vontade do Pai. Esse é o grande exemplo de Cristo Jesus para conosco. Em João capítulo 12, versículo 49 a 50, ele diz: Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha só que maravilha, né? Então Jesus Cristo ele veio revelar o caráter de Deus. Ele, a própria pessoa, a própria verdade em pessoa, estava ali presente, ali revelando o caráter do Criador do universo, do Pai eterno, ensinando-nos a seguir o seu exemplo de submissão, de humildade
e, enfim, em todas as questões da vida. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, afirmou Jesus. As coisas que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? Então, assim era o procedimento, os ensinamentos de Jesus Cristo nos seus dias, a fim de que os seres humanos de todos os tempos pudessem ver, ter uma percepção de que o Pai e o Filho trabalham em harmonia e o Espírito Santo juntamente, né? Então, aqueles que afirmam que a lei de Deus é coisa do passado, do tempo dos judeus ou algo parecido, estão equivocados. A lei de Deus, os mandamentos, o próprio Jesus estava cumprindo fielmente, literalmente ali nos seus dias. Veja só o que Jesus nos diz mais aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, esta é a afirmação de Cristo. Há muitas pessoas que dizem que ama a Deus, que ama Jesus, mas não quer guardar os mandamentos. Então, só através da obediência aos mandamentos de Deus, alguém pode dizer, sem nenhuma dúvida, que realmente ama Jesus. Só quando obedece a sua palavra, guarda os seus mandamentos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então veja só, Jesus referindo-se aos mandamentos como sendo sempre os mesmos dos tempos passados. Os mandamentos que Deus proclamou lá no Sinai, que ele, na verdade, quem proclamou foi Jesus Cristo. Deus só estava acompanhando juntamente com os santos anjos que estavam ali, em milhares e milhares de anjos, né? E para quem não sabe, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falando da missão de Cristo, né? Em todos os tempos, em todos os requisitos da criação, ele diz, tudo foi feito por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele foi feito, né? Então a palavra de Cristo, ela não se contradiz, ela se harmoniza em todos os tempos, em todos os textos bíblicos. Então, falando mais do povo de Deus, do tempo presente, ele diz assim, o escritor do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o povo de Deus do passado, do presente e do futuro, eles têm uma identificação, eles têm o sinal de Deus, eles têm uma característica importante, eles guardam os mandamentos de Deus. Então, queridos irmãos, amigos, que nós possamos estudar a Bíblia com humildade, com o desejo realmente de aprender e cumprir fielmente a palavra de Deus, o Senhor Jesus. E aí, um texto para finalizar, ele diz aqui no Apocalipse 14 e o versículo 12, depois que todas as controvérsias terminarem, todo o conflito, o apóstolo João viu um grupo salvo e ele disse assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o povo do Senhor, ele tem essa identificação, essa característica. A igreja de Deus de todos os tempos, ele sempre guardaram os mandamentos de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que abençoe cada um dos ouvintes da palavra de Deus em nome de Jesus.